Facebook é a mais popular rede social da história. O nome Facebook, ele veio do apelido de um livro que era feito artesanalmente, que passava de mão em mão entre os calouros das universidades nos Estados Unidos. E que servia para que eles começassem a conhecer os seus colegas na instituição, assim, algumas informações. Era um maço de página encadernada que era feito de forma muito tosca, mas ele tinha fotos e tinha algumas informações a respeito dos estudantes, das pessoas que os calouros iam conhecer ali no curso ali onde eles estavam entrando. O sistema do Facebook, ele nasceu das mãos de estudantes, de 4 estudantes de computação da Universidade de Harvard: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Com o nome original de FaceMesh, o software foi escrito por Zuckerberg, que naquela época ainda estava no 2º ano dos seus estudos lá na Universidade de Harvard. O objetivo inicial do programa era classificar quem era mais bonito e quem não era bonito, assim, no sentido de ser sexualmente atraente mesmo. Foi assim que nasceu a coisa. O programa, ele apresentava 2 fotos, uma do lado da outra, assim, quando a pessoa entrava na tela, e o usuário podia decidir qual daquelas 2 pessoas era mais bonita, né? Qual daquelas 2 mulheres, na verdade, porque começou com as mulheres. Dessa forma ele ranqueava e ele começou a formar um ranking assim de mais bonitas, menos bonitas. O Mark usou a sua habilidade para acessar a rede de segurança de Harvard, e ele capturou as imagens de identificação dos estudantes a partir do diretório dos 9 alojamentos de Harvard, usando essas fotos para alimentar a sua página, né? Que logo se tornou bastante popular entre os alunos, principalmente entre os homens, né? Alguns dos estudantes começaram a substituir a sua foto de perfil por uma imagem com blocos de texto que representava alguma posição política ou um protesto, e isso aumentou ainda mais o sucesso do sistema. Foi justamente essa fama que fez o site ser rapidamente fechado pelos executivos da Universidade de Harvard. Apenas poucos dias depois de entrar no ar, em 28 de outubro de 2003. Mark foi acusado pela instituição de quebra de segurança, violação do copyright e violação de privacidade, porque ele usou as fotos do sistema da instituição para povoar o seu site. Ele chegou até a ser iniciado contra ele um processo de expulsão. Mas as acusações acabaram sendo retiradas e isso não chegou a acontecer devido à genialidade do sistema. Porque, inclusive, ele mesmo apontou furos no sistema de segurança da Universidade de Harvard. Então isso daí deu méritos para ele de alguma forma. Em 4 de fevereiro de 2004, o Mark relançou a sua ideia com um novo site chamado The Facebook. No entanto, apenas 6 dias depois de lançar, 3 estudantes sênior de Harvard, o Divya Narendra e os irmãos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, acusaram o Mark de roubar a ideia que eles haviam tido e passado para ele em determinado momento, que era uma rede social que eles criaram, denominada Harvard Connection, e depois virou Connect You. Os 3 processaram Mark Zuckerberg tempos depois com base nessas acusações, mas eles acabaram a chegar num acordo extrajudicial. Percebendo que o site tinha um potencial de crescer, o Mark decidiu ampliar o cadastramento e derrubou a restrição inicial que permitia que apenas estudantes de Harvard participassem do sistema. Para expandir o site, ele arregimentou colegas seus formando uma equipe que fez o site abranger outras universidades e escolas nos Estados Unidos. Andrew McCallum faria o design gráfico. Hughes ajudaria na promoção do site. Moskovitz seria o programador e o Severin trabalharia para montar o negócio, construindo uma empresa, cuidando da parte financeira e comercial. O Severin continuou a morar na costa leste dos Estados Unidos, ao passo que todos os outros se mudaram para a Califórnia. Naquele mesmo ano, o fundador do Napster, um cara chamado Sean Parker, aproximou-se do Mark e acabou encantando o Mark com um estilo de vida glamuroso.
Pouco tempo depois, Sean Parker assumiu o papel de investidor anjo e tornou-se o presidente da empresa, que mudou de nome, que era The Facebook, para Facebook. Inicialmente, o Mark Zuckerberg tinha escolhido o Saverin como o homem de business, porque o brasileiro era rico e estava arcando com os custos dos servidores, dos computadores que eram assim vitais para que o site pudesse existir. Mas o Sean Parker teve mais sucesso e envolveu melhor o Mark Zuckerberg, que de maneira um tanto desleal decidiu tornar o Saverin uma carta fora do baralho. Decidido a tirar o brasileiro do seu caminho, o Mark pressionou o Saverin a assinar papéis que diluiriam seriamente a sua participação acionária. O site Business Insider, 7 anos depois da encrenca, teve acesso ao e-mail que Zuck enviou ao seu advogado, instruindo-o a dar andamento no golpe contra o Saverin. Segundo a revista Forbes, após perceber que tinha sido enganado, Saverin naturalmente esperneou e foi muito, né? Ele ficou doido com aquilo. E aí ele levou o Facebook e o Mark Zuckerberg a um processo. Isso levou o Facebook e o Mark Zuckerberg, com uma cara de pau tremenda, a processar o Saverin por interferir nos negócios da empresa e por insistir em manter os seus 30% da companhia. Mas o Eduardo Saverin não deixou isso barato não, processou o Facebook de volta e esse processo resultou numa disputa, com o Saverin ficando com 5% da empresa e mantendo o status de cofundador no site oficial do Facebook. Na verdade, ele conseguiu reaver uma parte que ele tinha perdido após esse golpezinho aí. No final das contas, as tramóias do Mark Zuckerberg parecem ter valido a pena para ele, porque ele acabou se tornando o multimilionário mais jovem do mundo. Mas ele teve seus méritos e sem dúvida conquistou o seu lugar na história. Afinal, um dos pontos positivos do Facebook foi estabelecer uma certa ordem na web. Um mundo em que territórios e fronteiras físicas não fazem mais sentido. O Brasil já é o segundo país do mundo em número de assinantes do Facebook. São mais de 90 milhões de usuários ativos e fica atrás apenas dos Estados Unidos, que é o país de origem, né? O Facebook detonou o Orkut, que foi a primeira grande rede social que caiu no gosto dos internautas brasileiros. E hoje ele tem mais de 30% de penetração na população brasileira total, sendo que 70% da população online do país está no Facebook. Em termos mundiais, a influência do Facebook se mostra cada vez maior e crescendo dia após dia. Existe até um livro que chama The Facebook Effect, de David Kirkpatrick, que ressalta que a escala, o ritmo de crescimento e penetração social do Facebook levantam complicadíssimas questões políticas, sociais e regulatórias da web. Como o Facebook vai alterar as interações de seus usuários no mundo real? Como eles vão responder aos governos repressivos e a esta nova ferramenta que confere tanto poder ao usuário, já que dá a palavra ao usuário? Será que um serviço como o Facebook precisa ser regulado? Existem vários questionamentos e a gente sabe que certas plataformas da web são de fato reguladas, principalmente em países ditatoriais. Mas a força do Facebook é tão grande e a interação social do Facebook é tão grande, que mesmo nesses países existem milhares de pessoas que usam as redes sociais, ainda que por debaixo dos panos. E isso faz muito sentido, já que o Facebook trouxe milhões e milhões de negócios na internet, não só interrelacionamentos pessoais, mas negócios, business de fato. O Facebook fez em 10 anos muito mais negócios do que a televisão em 50 anos. A interação é tanta e é tão grande a quebra de barreiras que as pessoas conseguem ganhar dinheiro, conseguem ganhar influência, conseguem criar redes de contatos de uma forma exorbitante. E é isso que a gente veio fazer aqui.
ajudar a pequenas empresas, microempresários, comerciantes, lojistas, microempreendedores individuais, enfim, você que trabalha por conta, não importa a sua profissão. Você pode ser um dentista, você pode ser um cabeleireiro, você pode ser um mecânico, um vendedor autônomo, você pode ser uma pessoa que trabalha com artesanato, ou pode ser um advogado, ou um comerciante que tem uma loja, uma padaria, um supermercado. Não importa a sua profissão. Você pode e deve aumentar as suas vendas e, consequentemente, os seus lucros usando o Facebook, gastando nada ou quase nada. O que falta para a maioria das pessoas é um pouquinho de conhecimento em marketing online, um pouquinho de conhecimento para conseguir tirar tudo que o Facebook, que essa ferramenta fantástica de marketing tem para te oferecer. E é isso que nós vamos levar até você. Em vídeos curtos, em vídeos que são claros, que todo mundo pode entender, você não precisa ter um conhecimento técnico assim, diferenciado, não. É só você ter interesse em melhorar a sua divulgação, que você vai poder fazer essa divulgação de forma correta e vai, dessa forma, aumentar os seus lucros. Eu fico muito satisfeito de estar aqui trazendo todo esse conhecimento para vocês e eu espero que vocês continuem com a gente, assistindo ao nosso próximo vídeo e interagindo com a gente, seja no grupo do YouTube, seja nos webinários que nós vamos fazer aí ao vivo, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.